Assim como em qualquer jogo de videogame, para você passar pelo chefão, você precisa encontrar o ponto fraco dele. E o curioso é que o MMA muitas vezes compartilha dessa característica. Alguns dos maiores lutadores do mundo, por melhores que sejam e por mais que tenham grandes carreiras, aparentemente apresentam uma falha recorrente e no dia da luta acabam sucumbindo se o adversário explorá-la. E essas brechas, grandes ou não, acabaram se tornando parte da reputação desses lutadores. E por isso hoje vamos listar os 10 pontos fracos mais famosos. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto e aqui vão 10 lutadores com o famoso calcanhar de Aquiles. Número 10, Anthony Johnson e o Mata-Leão. No papel, Johnson é uma das forças mais aterrorizantes já vistas dentro do octógono. Com 16 nocautes em 22 vitórias, a conclusão é que se ele te acertar, você vai dormir. Mas infelizmente para Rumble, uma outra característica de seu jogo é que ele é conhecido pela dificuldade no solo contra caras da luta agarrada, que o levam até a sua maior fraqueza, o Mata-Leão. Em 5 das 6 derrotas de Johnson na carreira, ele acabou finalizado, sendo que a outra derrota da carreira foi por conta de uma dedada no olho contra Kevin Burns em 2008. Quase todas as suas derrotas aconteceram do mesmo jeito. Depois de alguns minutos de terror, a luta acaba no solo e antes que Johnson consiga se levantar, seu oponente ganha as costas e encaixa os ganchos. Dali em diante é questão de tempo até a finalização. Para ser justo, só ter perdido 5 lutas assim na carreira toda não representa um dano letal, mas não há como negar que todas as vezes que vimos Johnson perder parecia um replay. Número 9, Luke Rockhold subestimando os rivais. Normalmente seria difícil identificar uma fraqueza como essa, mas como se trata de Luke Rockhold, ele já deu diversas evidências a respeito. Luke chegou ao UFC cheio de moral vindo do Strike Force, era o campeão dos médios de lá rumo ao topo do UFC. O primeiro teste foi contra Vitor Belfort nos tempos de TRT. Na metade do primeiro round, Rockhold se viu no lado errado de um chute alto rodado antológico, mas na entrevista pós-luta adotou um tom de desdenho. Ele chegou a chamar o golpe de sorte. Rockhold depois tratou a derrota como um momento que o fez amadurecer. Embora ele tenha emplacado 5 vitórias consecutivas até o título dos médios do UFC, ele perdeu o cinturão contra um de seus rivais mais subestimado, Michael Bisping. O inglês o nocauteou logo no primeiro round. Dessa vez, ele admitiu a Megan Olive que subestimou Bisping, ele foi no mínimo consciente na declaração. Por isso, a terceira vez que ele cometeu o erro foi a mais constrangedora. Depois de mudar para os meio pesados, Luke desdenhou completamente seu rival no UFC 239, Jan Blachowicz, ignorando a luta com o polonês e projetando um duelo contra John Jones. Ele ainda mandou a seguinte, abre aspas, eu não perco para caras como Jan, fecha aspas, isso até ele acabar brutalmente nocauteado no segundo round. Número 8, o queixo de Alistair Overeem. Quando Alistair Overeem chegou ao UFC, a expectativa em cima dele era enorme, ele era um monstro numa sequência incrível de vitórias, esperava-se que ele dominasse a categoria dos pesados, mas existe um ponto fraco que acompanha Overeem desde o primeiro ano de sua carreira, quando ele foi esmurrado por Bob Hoffman. Quando ele é acertado no lugar certo, ele dorme, não há nada que se possa fazer, ou você tem queixo duro ou não tem. Infelizmente para Overeem, esse sempre foi o seu problema. Ele tem 14 derrotas por nocaute no MMA e 9 dessas foram com nocautes secos. Vale lembrar também aquele nocaute do K1. Um dos casos mais famosos foi quando ele brincou com Antônio Pezão e acabou nocauteado depois de 13 lutas de invencibilidade. Teve o nocaute de Rothwell, o nocaute sofrido contra Stipe Miocic na disputa do cinturão, a vez que Jairzinho Rozenstruik o nocauteou nos últimos 5 segundos de uma luta que ele estava facilmente vencendo na pontuação dos juízes, sem contar o coice de Francis Ngannou, mas convenhamos, esse derrubaria até um dinossauro. Número 7, Johnny Hendricks e o corte de peso. Lutadores cortam uma grande quantidade de peso para ter vantagem de tamanho em suas lutas. Esse é o maior motivo. Sempre foi assim e Johnny Hendricks fez isso por muito tempo. Big Wig foi 3 vezes campeão estadual de wrestling no colegial, 2 vezes campeão colegial nacional, assim como bicampeão nacional da divisão 1. Ele cortou peso durante toda a carreira. Infelizmente, quando ele chegou no auge da sua trajetória, os cortes de peso começaram a cobrar um preço. Johnny fez um cartel de 16-2 até alcançar o título dos meio médios do UFC, até que ele se aposentou 3 anos depois, perdendo 6 das últimas 8 lutas na carreira. O primeiro sinal do problema foi a luta contra Tyron Woodley marcada para o UFC 192. Johnny acabou hospitalizado durante o corte de peso devido a obstrução intestinal e problemas renais. Depois ele falhou no corte de peso 3 vezes, 2 como meio médio e 1 como peso médio. Ele perdeu em todas as ocasiões. Depois do nocaute sofrido contra Paulo Borrachinha, Hendricks foi demitido do UFC. Depois disso, sua única luta foi um infeliz duelo de boxe sem luvas no fim de
2018. Número 6, Brock Lesnar e o golpe limpo. Na produção desse vídeo, as lutas de Brock Lesnar ao longo da carreira foram assistidas incansavelmente para não deixar dúvida, e chegou-se à conclusão que a primeira vez que Brock Lesnar tomou um soco bem dado foi quando Shane Carwin conectou um gancho na disputa de cinturão do UFC 116. Min Soo Kim nem tocou no Brock, Frank Mir também não, e mesmo aquele gancho na segunda luta não pegou em cheio, não fez nem cosquinha em Brock. Hit Harry deu só 1 ou 2 golpes no clinch, Cultura o acertou algumas vezes, mas era uns 20 quilos mais leve que Brock. Antes da carreira no MMA, em qual cenário um humano socaria a cara de Brock Lesnar para machucar? Isso nunca aconteceu. Ele tem 130 quilos desde que nasceu, mas o calcanhar de Aquiles de Brock acabou revelado. Ele entrou em pânico depois de Carvin o acertou e logo levou a luta para o chão. A mesma coisa aconteceu contra Cain Velasquez, um gancho o fez rodopiar no cage. Qualquer golpe limpo que atingia Lesnar machucava e causava uma reação instantânea no lutador, abrindo caminho para o fim da luta. Ele trabalhou nisso antes da luta contra o Overeem, mas seu reflexo ainda assim o expôs ao chute que finalizou a luta. Para ser justo, ele voltou 5 anos depois de se aposentar do esporte contra Mark Hunt no UFC 200 e parece ter entendido que precisava evitar ser atingido a todo custo. Número 5, Donald Cerrone e os golpes no corpo. Esse caso é fascinante porque se tornou meio que uma tradição no MMA, mesmo com poucos exemplos numa extensa carreira. Acontece que a lista é dos casos mais famosos, e esse é um exemplo. Todo mundo tá ligado que quando se trata de golpes no corpo, o Donald Cerrone passa sufoco. Anthony Pettis nocauteou no primeiro round com um chute no estômago. Na sua única luta pelo cinturão dos leves do UFC, Rafael dos Anjos abriu caminho pro nocaute com golpes no corpo. Antes de nocauteá-lo, Jorge Masvidal também abusou dos golpes na linha de cintura. Mas apesar dessas 3 derrotas e o fato de serem duelos expressivos, Cerrone já perdeu 14 vezes sem levar um golpe no corpo sequer. Talvez seja o fato de Cerrone já ter declarado ter um fígado ferrado, e talvez ele devesse parar de beber, mas a gente sabe que ele não vai porque ele gosta de curtir a vida. Seja lá qual for o motivo, a fraqueza de Cerrone é frequentemente analisada considerando o número de vezes que ele luta, e não tem jeito, os golpes no corpo sempre vão aparecer. Mas será que ele tem outro calcanhar de Aquiles? Durante a pesquisa para esse vídeo, nos deparamos com uma entrevista de Kelvin Gastelum, que quando estava escalado para enfrentar Cerrone no UFC 205, uma luta que nunca aconteceu, entregou que seus treinadores analisaram uma dificuldade de Cerrone ao enfrentar canhotos. Até hoje, 9 das 14 derrotas de Cerrone foram contra oponentes canhotos. É algo a se pensar. Número 4, Ronda Rousey contra Strikers Elite. Assim como no caso de Brock, as lutas de Ronda Rousey foram revistas diversas vezes, já que ela tem um dos maiores calcanhares de Aquiles do esporte. A carreira de Rousey acabou marcada pelas 2 lutas finais, apesar de ter ostentado um cartel de 12-0 somente com nocautes ou finalizações antes das derrotas. E muita gente achava que Ronda era superestimada por conta da forma como ela foi derrotada por Holly Holm e Amanda Nunes. Depois de rever as 14 lutas da sua carreira e analisar suas oponentes, sim, Ronda nunca tinha enfrentado strikers do nível de Holm e Amanda Nunes, com exceção de Cat Zingano, que não teve nem chance de nada. E toda vez que Ronda acabou atingida nas primeiras 12 lutas, ela foi capaz de implementar o judô para se safar do problema. Parece que Rousey curtiu essa história de ser striker contra Sarah McMahon, algo que a levaria à armadilha nas suas últimas 2 lutas contra rivais que dominam essa área em pé. Mais do que isso, Amanda e Holm neutralizaram o judô de Rousey, um calcanhar de Aquiles que merecia espaço nessa lista. Número 3, o gás de Conor McGregor. Como lutador mais popular da história do MMA, não existe nenhum outro lutador mais falado do que Conor McGregor. Todo aspecto de seu jogo já foi analisado repetidas vezes. Basta Conor chegar numa coletiva de imprensa que logo 15 artigos são publicados sobre o que ele está vestindo e qual o significado da sua roupa. Logo, suas derrotas sempre serão escrachadas. A conclusão, Conor McGregor cansa em lutas longas. No início da luta, ele é quase mortal, mas se você conseguir sobreviver e conseguir levá-lo a águas profundas, ele talvez não consiga se recuperar. Suas 2 derrotas no UFC contra Nate Diaz no UFC 196 e Khabib Nurmagomedov no UFC 229 sustentam essa teoria. McGregor estava visivelmente cansado no segundo round da luta contra Diaz, tendo aplicado 145 golpes antes de buscar a derrubada sem cabimento, influenciada pela exaustão. O mesmo aconteceu quando, depois de ter seu melhor momento no terceiro round, ao lidar com o implacável jogo de Khabib, McGregor pareceu esgotado rumo ao 4º round, onde ele acabou logo derrotado. As pessoas gostam de lembrar da luta contra Mayweather como outro exemplo de que o gás de Conor é fraco, mas levando em consideração que era um outro esporte, com rounds diferentes, ritmo diferente e contra um dos maiores boxeadores de todos os tempos, a exceção nesse caso é aceitável. Mas até aqui no MMA parece que o preparo físico tem sido seu maior ponto fraco. Número 2, Chael Sonnen e o triângulo. Poucos lutadores tiveram suas carreiras diretamente afetadas por uma técnica especial como Chael Sonnen com o triângulo. Isso sempre foi algo que seus rivais tiveram em mente. Sonnen é um wrestler forte,
forte com um estilo sufocante que pode manter um ritmo incansável, mas na tentativa de manter a luta no solo e manter o número de golpes por cima, Sonnen acaba sendo finalizado 9 vezes no total, mas a pedra no sapato é o triângulo. A primeira vez foi contra Forrest Griffin no UFC em 2003, depois ele acabou vítima do brasileiro Renato Babalu em sua estreia no UFC. Anos depois, quando voltou ao UFC numa luta onde ele disputaria o cinturão se vencesse, Chael acabou finalizado por Demian Maia com um triângulo no UFC 95. E claro, o exemplo mais famoso, depois de dominar o melhor lutador do planeta por quase 5 rounds, Sonnen deu os 3 tapinhas dentro de um triângulo aplicado por Anderson Silva no UFC 117, e mesmo diante de tamanha fraqueza, Chael nunca perdeu a pose. Número 1, Jon Jones e ele mesmo. Foi difícil decidir onde Jon Jones entraria nessa lista, mas vale lembrar que Jones é a personificação do conceito de calcanhar de Aquiles. A mitologia grega diz que Aquiles foi mergulhado no rio Styx por sua mãe para torná-lo imortal, mas como ela o segurava pelo calcanhar, aquela se tornou sua única vulnerabilidade, e não dá para não pensar num cara como Jon Jones. Sua única fraqueza, as únicas coisas que já afetaram sua carreira foram as decisões tomadas fora do octógono, e por isso ele é o número 1 dessa lista. As confusões de Jones são mais do que conhecidas, a gente não precisa repetir tudo aqui, mas suas longas suspensões são o que colocam as coisas em perspectiva. Jon lutou apenas uma vez em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018. Foram 5 anos do seu auge no MMA mal aproveitados. Imagina se Jones continuasse vencendo suas lutas sem se meter em confusão. Ele talvez tivesse hoje mais do que 20 defesas de cinturão bem-sucedidas, mais vitórias que Donald Cerrone, maior sequência de vitórias, basicamente todo o recorde possível seria dele. É bizarro pensar nisso, Jones nunca perdeu no cage, e é muito louco imaginar o que teria sido da carreira de Jon Jones se as coisas tivessem sido diferentes. E aqui vai um salve para Tommy2Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @Tommy2Hold. E um salve também para Tom MJ Moore, que editou esse vídeo. Você pode segui-lo no Instagram através do @Tom MJ Moore. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.